O custo de aquisição de clientes em qualquer negócio é muito alto, mas para nós, no mercado de contabilidade, ele é ainda mais alto porque é novo, isso é muito novo. O marketing para os negócios de contabilidade é relativamente novo e nós estamos aprendendo muito com isso ainda. Então ele se torna mais caro ainda do que qualquer outro negócio. Por este motivo, é muito importante que nós tenhamos um processo de retenção e satisfação dos nossos clientes, da nossa própria carteira. Então, se nós tivermos um plano de ação para reter o nosso cliente, satisfazer o nosso cliente e melhorar inclusive o ticket médio da nossa carteira, nós estamos já fazendo um grande trabalho. E aí depois sim, podemos fazer um trabalho de prospecção, de marketing comercial para podermos crescer nesse negócio. Então, me proponho hoje, nesta palestra, a falar um pouquinho sobre a organização, a retenção e a satisfação de clientes, que está linkado uma na outra, no meu ponto de vista, e a formatação e o desenvolvimento desses negócios e a estruturação bem feita disso fará com que nós conseguiremos sim aumentar o nosso ticket e melhorar o nosso índice, não só de remuneração de honorários, como tantos outros serviços agregados e correlatos dentro da nossa carteira de clientes. Como reter, satisfazer e ainda aumentar o ticket do meu cliente que já está na carteira. Então essa é a primeira pergunta que eu começo com ela e vou desenvolver ela durante a palestra dentro de alguns tópicos. A segunda pergunta, que também quero deixar já de início, é como eu consigo vender novos produtos, novos serviços para os meus clientes que já estão na carteira. Como é que eu faço isso sem que o cliente possa fazer aquela velha pergunta, como assim, esse serviço já não está dentro do contrato, esse serviço já não estou te pagando para isso? Então existem algumas técnicas de se fazer e a primeira técnica é a clareza junto com o cliente, e isso começa lá na proposta, isso começa lá no escopo do contrato que você faz pela tua prestação de serviço. Então a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso também, vou contar um pouco como a gente faz aqui na nossa empresa, na gestão contabilidade, e o que tem dado certo e o que não tem dado tão certo assim. Ok? Então vamos agora para o primeiro passo dentro dessa questão de retenção e satisfação de clientes e a organização. Por que eu coloquei a palavra organização junto com a retenção e a satisfação de cliente? Porque a organização ela é fundamental para que eu consiga reter o meu cliente e num ponto mais adiante trabalhar com a satisfação dele ao nível de conseguir aumentar meu ticket, ao nível de entregar valor para ele e ele se sentir instigado a gostar de números, instigado a solicitar mais informação da nossa empresa. Então a organização ela é o início de tudo isso. Por quê? Porque se o cliente não estiver organizado e eu fazer só o trabalho do nosso lado aqui da contabilidade, eu não vou entregar o valor que ele gostaria. Eu não vou ter uma conexão, isso é uma palavra que eu uso muito, tenho usado muito, a conexão entre contabilidade, entre o número da contabilidade com o negócio do cliente. Então eu começo lá no cliente, ajudando ele a organizar. E o que a gente pode ajudar o cliente na organização dele? 3 pontos fundamentais de organização. Primeiro, organização financeira dele, a organização fiscal e contábil e a organização documental. São 3 pilares que a gente se apoia para poder ajudar o cliente na sua organização como um todo. Então vamos lá, organização financeira. A grande maioria dos pequenos negócios, e vocês sabem isso, vocês convivem também no dia a dia com empresários, com pequenos empresários, com empreendedores, desde MEIs, desde pequenas empresas. A grande maioria, e isso também tem várias estatísticas já falando sobre isso,
não gostam da parte financeira, não gostam e não sabem controlar a parte financeira dos seus negócios. Então, por isso que a importância de nós contadores, de nós empresários contabilidades, ajudar a organizar a parte financeira do cliente. Por quê? Se o cliente não estiver organizado do ponto de vista financeiro no negócio dele, nada adianta o meu número contábil aqui estar bem feito, estar organizado, se ele não tem uma organização financeira. Primeiro porque esse número não chega com qualidade na contabilidade, esse número chega distorcido e ele não vai fazer sentido para o empresário se ele não estiver organizado de forma lá no início dele da parte financeira. Então, para que a gente ande em conjunto, em sintonia, a primeira ação que nós devemos ter ou na captação de um cliente, ou no cliente que já está na nossa carteira, sentarmos com o cliente, analisarmos o que ele tem de problema na questão financeira e botar o nosso dedinho sim ali, botar o nosso conhecimento no que diz respeito à organização financeira. Além de eu ajudar o nosso cliente na organização financeira, na organização fiscal contábil e na organização documental ou de fluxo de informações, eu como contabilidade tenho um grande ganho de produtividade. Então eu ajudo o cliente, presto uma consultoria para ele e ainda ganho uma produtividade bastante grande na minha operação interna na empresa. Então por isso é a grande importância, além de ajudá-lo, prestar uma consultoria lá no início, de fato onde nasce a documentação, onde nasce a informação que a contabilidade vai ter em mãos, eu já começo a ajudá-lo lá, eu vou ter um grande ganho de produtividade e vou poder voltar com a informação de uma forma mais precisa, de uma forma mais rápida, com mais lucratividade. Então no primeiro momento me parece, e muita gente me pergunta sobre isso, se essa ajuda no cliente, se a gente cobra por isso, se a gente vende esse tipo de consultoria, se nós cobramos X horas do cliente, se isso não gera um custo para a empresa. No primeiro momento pode parecer que sim, mas nós temos um ganho muito grande posteriormente a essa ajuda. Então esse primeiro momento a gente não cobra de fato essa ajuda, esse apoio lá, pode ser ou na parte financeira, ou documental, ou de processos, mas nós ganhamos sim muito na produtividade posteriormente. Vamos falar um pouco agora sobre a organização financeira. Para isso, vamos voltar um pouquinho, alguns anos atrás, de como nós, empresas de contabilidade, recebíamos uma informação de qualquer cliente. Ele até de um porte até um pouco mais, não tão pequeno assim, vamos dizer assim, mas recebíamos dentro de malote uma série de documentos, boletos pagos, notas fiscais e planilhas. Eventualmente, quando recebíamos planilha, mas tínhamos que correr atrás de extratos bancários, o cliente nunca sabia nos informar a origem, e muitas vezes, de certos pagamentos ou de certos recebimentos, e nós não tínhamos muito como ajudá-los. Por quê? Como não tinha tanta tecnologia, aí sim a gente demandava muito tempo para poder organizar ou ajudá-lo a organizar o seu financeiro. E aí o custo era muito alto para nós, o custo muito alto para o cliente, e ficávamos nessa situação de pedir documento, tentar trazer de uma forma esse número de uma forma contábil para depois conseguir retornar ao cliente com uma informação o mais preciso possível. Ok, com a vinda da tecnologia, com tantas plataformas financeiras que estão no mercado hoje, com um valor razoavelmente bem baixo, né, para o que eles entregam, surgiu uma boa opção para nós podermos ajudar o cliente no que diz respeito à organização financeira. Então nós usamos hoje a plataforma financeira, tem tantas no mercado, mas nós usamos a Conta Azul por nos adaptado melhor com ela, por ser, no nosso ponto de vista, custo-benefício, melhor custo-benefício que tem no mercado. Então a gente se especializou na plataforma para poder pegar e entregar ao cliente uma solução, entregar ao cliente uma organização financeira. E é isso que nós fazemos hoje. Nós
na medida que a gente vende um contrato, ou o nosso próprio cliente mesmo, que já está na nossa carteira, a gente entrega, embarca a plataforma Conta Azul, treina o cliente dentro dessa plataforma, acompanha o cliente durante um bom período, organiza ele de todo o aspecto financeiro, como entrada de contas a pagar, organização de contas a receber, organização dos bancos e a própria conciliação por um período. Fica esse acompanhamento nessa conciliação junto com o cliente, para que ele crie esse mindset de gostar um pouquinho da parte financeira, de entender um pouquinho de contas a pagar e receber e da importância que isso é para o negócio do cliente. Então a gente acaba organizando essa questão financeira para ele, entregando para ele uma plataforma financeira. Com isso a gente ganha tempo na entrega, ele ganha muito tempo também de não precisar controlar isso em planilhas, buscar extratos em bancos, em toda a documentação por trás para entregar para a contabilidade. Ele faz tudo isso dentro de uma plataforma financeira, facilitando a vida tanto do cliente como nossa também, do ponto de vista de organização financeira, e depois um pouco mais na frente da grande produtividade que nós temos isso na contabilidade um pouco adiante. Então, dentro dessa organização financeira, esse é o primeiro ponto. Com os nossos clientes já fizemos isso, e quando a gente fecha um cliente, isso já está na nossa proposta, já está no nosso contrato. É uma estratégia nossa de embarcar isso na proposta, porque a gente entende que isso é uma organização muito grande do cliente. Então a gente tem vários casos de clientes que hoje não abrem mão mais da plataforma financeira e nos pedem, mais treinamentos e mais ajuda nesse ponto, porque ele gostou, ele está vendo resultado nisso, ele se organizou do ponto de vista financeiro, e com isso a gente ganha, além da produtividade, a gente ganha a fidelização e a retenção do cliente, porque indiretamente essa ajuda, essa organização lá no início do cliente é uma consultoria. Então hoje muita gente tem usado muito o termo de contabilidade consultiva, de dashboards, de análises de informações, mas muitas vezes não entregam o balancete, muitas vezes não fazem a orientação do cliente onde ele de fato quer, que é no dia a dia dele. Então eu entendo que essa ajuda, essa organização financeira, ela é sim uma consultoria já, porque eu estou ajudando ele no dia a dia, estou ajudando onde ele de fato tem a dor naquele momento. Lógico que lá na frente tem um entregável de outros tantos indicadores e outros tantos relatórios, mas se eu começo já organizando ele da parte financeira, já começo com um primeiro passo para entregar uma contabilidade muito mais consultiva, uma contabilidade de resultado. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar para vocês, dentro desta organização do cliente, que é a organização financeira. Ela faz todo sentido para o cliente, e o cliente que no primeiro momento nós achávamos podemos achar que ele não tem essa vontade por número, é um preconceito da nossa parte, porque se a gente começar a instigá-lo, ensiná-lo a gostar, ensiná-lo a ler os números, logo ele vai estar solicitando mais números, e ele começa a ver muito mais valor na nossa contabilidade. Quinto vídeo. Vamos falar um pouco agora sobre a organização fiscal e contábil lá dentro do cliente. Isso também é muito importante. Eu não gosto de quando há um empurra-empurra entre empresário e contadores, né? E isso existe muito no mercado, né? Quando o empresário ele não sabe o que está contratando, muitas vezes ele não sabe qual é o real papel da contabilidade, e ele acaba empacotando toda uma série de informações, notas e boletos, e uma série de documentos, entregando para a contabilidade com a seguinte mensagem: estou te pagando, então te vira, tu faz tudo aí, e para ele é isso que é um contador. Por outro lado,
a contabilidade muitas vezes fica no empurra-empurra dizendo que o cliente e o empresário não gosta de informação, que ele não manda a informação correta e que ele não manda no prazo correto, e assim fica nesse empurra-empurra. Eu não gosto desse tipo de situação e condeno isso, principalmente quando acontece eventualmente alguma situação aqui no escritório, na nossa empresa. De imediato eu já cobro isso do nosso time, cobro isso do cliente, porque nós temos que entender que nós somos um prestador de serviço e, acima de tudo, nós somos o contador da empresa. E esse é um ponto que nós, contadores, precisamos muitas vezes nos impor, né? Não deixar que o cliente diga o que eu tenho que fazer de forma alguma, e muito menos ele pensar que só porque ele está pagando honorário, pagando serviço, ele pode mandar a documentação como ele acha que pode mandar. E aí vem uma questão toda de organização fiscal e contábil. Nesse caso, a organização não é só documental, não é só ir lá organizar como ele precisa mandar esse documento, e aí nós já estamos falando no universo digital, né, pessoal? Não há mais o que mandar boletos em malote, notas fiscais em malote. Hoje nós estamos vivendo no mundo digital. Então, quando eu falo em organizar o cliente do ponto de vista fiscal e contábil, sim, uma parte é documentação, uma parte é ensiná-lo, organizá-lo, como ele vai me enviar, como ele me dá um acesso no software dele, como ele vai enviar uma nota fiscal para mim dentro de um drive. Tem uma série de ferramentas possíveis de se usar hoje, todas em nuvem, que nos possibilita já uma certa organização do que não pegar essa documentação física. Então, eu já organizo ele e economizo o tempo do financeiro dele, do time fiscal dele, no envio de documentação, da não necessidade de imprimir uma série, caixas e caixas de documentos. Só que além disso, além dessa organização de documentos, eu preciso treiná-lo, eu preciso ser meio que um professor do meu cliente. Porque na grande maioria, como também na questão financeira, os pequenos empresários, os empreendedores brasileiros não têm conhecimento fiscal e contábil, muito menos contábil do negócio dele. Então eu não preciso fazer com que ele entenda de tudo, mas ele precisa ter uma visão de organização. Por exemplo, na parte fiscal, ele precisa entender sim que nota fiscal que precisa nos enviar, que documento para a empresa dele importante, que documento que ele precisa deixar salvo, e eu vou ajudar ele nisso, que plataforma que ele pode ter, que ferramenta que ele pode ter. Eu ajudo ele nessa organização, mas ele precisa entender que é negócio dele sim, é responsabilidade dele sim, muitas questões fiscais. Então, se ele precisa guardar um XML por 5 anos, o empresário precisa saber. Eu preciso organizar ele lá dentro para tal. Eu preciso organizar para que as notas de entrada estejam organizadas lá dentro do cliente, não só aqui na contabilidade. E além da mesma forma a contabilidade, que documento ele precisa organizar? Que documento ele precisa colocar lá na minha plataforma financeira para que eu consiga pegar e que o nosso time de contabilidade consiga produzir uma contabilidade legal, uma contabilidade em tempo muito rápido para voltar para ele a informação e ser útil para ele essa informação. Só que além dessa documentação toda, a gente precisa ajudar, e isso também é uma organização, uma certa organização, a mudar o mindset do empresário brasileiro. Isso é uma função nossa do contador, sim, ajudá-lo com o nosso conhecimento, com a nossa informação de que a tributação correta que tem que ser aplicada, de que a emissão de nota, a tributação, ela tem que ser feita porque existe uma legislação, existe uma regra a ser cumprida. Por que existe a contabilidade? Por que ensiná-lo a, de certa forma, entender ativo, passivo e o resultado da empresa? E isso eu coloco dentro do contexto, sim, de organização do cliente. Porque não é pegar toda a informação, eu produzir a contabilidade, voltar para ele e passar um balancete ou passar algumas informações. Eu preciso sim organizá-lo lá na fonte, da onde nasce essa informação, organizar a empresa dele do ponto de vista documental e
também do ponto de vista de mindset, para ele entender a necessidade e muitas vezes a obrigatoriedade do arquivamento de algum documento ou até do registro de algum documento lá no financeiro dele, lá na organização dele, para que ele entenda sim que por trás de uma empresa existe várias e várias obrigações a serem cumpridas, não só pela contabilidade, mas também pelo empresário. Então essa organização financeira que eu tinha falado lá atrás, agora contábil e fiscal, sim, eu tenho que organizá-lo, ajudá-lo a se organizar para que eu tenha um produto melhor. E aí vocês podem estar se perguntando o que isso tem a ver com a retenção, né, e o sucesso do cliente. Isso tem tudo a ver, porque se eu consigo organizar ele lá na origem, ele com certeza vai entender que eu não sou um prestador de serviço que entrega só um balancete ou que entregue as guias. Eu estou participando da organização da companhia dele como um todo. Eu estou participando da organização financeira, agora a gente já está falando da organização fiscal e contábil, e no próximo tópico, que logo na sequência eu vou estar falando, é na organização do processo disso tudo. Como isso chega na contabilidade e como isso volta para o cliente de uma forma clara, de uma forma comunicativa, sem atrito aqui no meio. Vamos falar um pouquinho agora, nós estávamos falando do fluxo de informação, da habilidade da comunicação, e agora eu vou entrar um pouco no assunto de entrega para o cliente, mas antes disso, eu vou entrar num assunto que está mais relacionado com hábito e disciplina. Por que eu falo muito sobre hábito e disciplina? Porque dentro da nossa atividade de entrega, de comunicação, de estar presente no cliente, isso só é possível em escala, só é possível para todos os nossos clientes, para toda a nossa carteira, se nós tivermos nos nossos times hábito de se fazer isso e disciplina de se fazer isso. Claro que isso com metodologia, com procedimento e ferramentas de controle de atividades dessa galera. Vamos entrar um pouquinho mais na nossa operação. Os departamentos ou times fiscais e de recursos humanos, mas vamos perceber que esses dois times, eles sempre foram departamentos ou times que tiveram que fazer entregas, ou têm ainda que fazer entregas, sempre com datas marcadas e sempre com multas se não entregar dentro de uma data. Então essa disciplina foi sempre forçada. Vamos lá, alguns exemplos. Folha de pagamento, eu preciso entregar no dia, senão o funcionário vai reclamar para o empresário e naturalmente ele vai me cobrar dentro da empresa. Se eu não entregar a guia de fundo de garantia dentro de uma certa data, o cliente vai pagar multa por pagamento de atraso. Se o departamento de RH não entregar a guia de INSS, terá uma multa por atraso. E social da mesma forma, né? E assim por diante. O departamento fiscal, se ele não entregar o imposto antes do vencimento, terá multa pelo pagamento em atraso. Se eu entregar uma DCTF fora do prazo, uma obrigação acessória, terei uma multa para cumprir, o cliente vai ter que pagar a multa e assim por diante. Ora, se esses dois departamentos sempre tiveram, por quê? Que o departamento dentro das empresas de contabilidade, por que o departamento de contabilidade nunca foi obrigado a entregar os balancetes do cliente no mesmo dia, no mesmo mensalmente? Isso eu estou falando de forma geral. Devem ter várias empresas que entregam, talvez, né? Mas a grande maioria das empresas de contabilidade não. Tá? Por que esses balancetes não são entregues dentro do mesmo dia, do mesmo cliente, dentro daquele mês? Porque não é obrigado? Só por isso? Então, partindo desse pressuposto, nós só fazemos o que somos obrigados ou recebemos multa por isso. E isso nós temos que mudar se nós quisermos ser uma empresa consultiva, uma empresa com valor, uma empresa que quer reter seus clientes, uma empresa que quer levar satisfação aos seus clientes.
E aí vem a palavra, as duas palavrinhas, hábito, mudança de hábito e disciplina. Nós precisamos levar para o nosso time de contabilidade este hábito, essa mudança de hábito de entregar o balancete, de entregar relatórios, de entregar dashboard, de entregar indicadores todo mês para todo cliente. Isso é uma mudança de hábito e eu preciso que disciplina para fazer isso. Se eu não tenho isso dentro do meu time, uma obrigação de entrega, se eu deixo isso o meu time muito à vontade de contabilidade e digo para eles, olha, faça o que você quiser de contabilidade aí, e o cliente quando pedir, a gente entrega. Não existe mudança de mindset na cabeça do pessoal de contabilidade, eles vão fazendo na medida que o pessoal quer. Então eu preciso organizar isso, eu preciso trazer dentro dos times de contabilidade para que eles entreguem sim os balancetes mensais e vou além, não só o mensal no final do mês. Como eu tenho X empresas dentro da contabilidade, eu preciso dividir isso para cada pessoa, para cada analista, ou para cada assistente, ou para cada auxiliar que seja, e dentro de cada mês eu tenho que dividir isso por quadrantes e fazer as entregas. Isso é um hábito, e se eu começo a fazer esse hábito, eu todo mês vou fazer, todo mês vou entregar e todo mês o cliente, o mindset do cliente também vai mudar. Porque se ele nunca recebe um balancete, se ele nunca recebe um número, ele não vai gostar de número. E aí vem aquela desculpa de que o cliente não gosta de número, então também não vou fazer. Mas não é isso. Se eu entrego um mês para ele um número, entrego o segundo, no mesmo dia, no mesmo mês, todo mês, no mesmo dia, se possível, isso é possível, mudando o meu hábito e tendo disciplina, eu vou fazer com que ele goste dessa informação. Se eu treiná-lo, se eu ler a informação para ele, eu vou instigá-lo a gostar de mais informação. Então, se eu entrego um balancete, eu entrego um DRE, no próximo mês, por que eu não entrego o DRE, o balancete e o fluxo de caixa dele? Posso tirar dentro do nosso sistema operacional ou dentro do sistema financeiro. E por que eu não faço uma reunião com o cliente para ajudar a ler essa informação? Começar que ele goste dessa informação. E por que no próximo mês eu não passo mais um indicador de desempenho para ele? Então eu vou aos poucos instigando ele a gostar da informação. Mas para isso eu preciso mudar o hábito da empresa e fazer isso mensal. Não adianta eu pegar um balancete, dashboard, várias e várias informações, entregar para o cliente, fazer uma reunião e a próxima reunião será daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Não adianta, porque ele perdeu esse time de informação. E nós perdemos uma grande oportunidade de ter esse hábito de todo mês entregar, todo mês entregar, todo mês entregar. Se eu crio esse hábito dentro do meu time de contabilidade, se eu crio essa disciplina de se fazer, a própria equipe vai ter uma data para entregar, vai ter um tempo para entregar a reunião e os relatórios, e isso vai entrar dentro de um hábito normal da equipe. Isso será logo muito normal isso, como também foi para o departamento de RH, como foi para o departamento fiscal, que tinha suas datas limites para entregar. E isso a gente tem feito muito aqui isso na gestão e tem dado muito certo. A gente inclusive está criando uma metodologia própria de entrega, onde todo mundo tem que ter o mesmo discurso de entrega, todo mundo precisa ter um relatório e um plano de ação para entregar para o cliente. Naturalmente que alguns clientes recebem mais, outros clientes recebem menos, porque estão dentro de um contrato diferente das entregas. Mas todos os clientes precisam receber, primeiro por obrigação legal, segundo porque eu preciso entregar, até porque a contabilidade é o espelho de tudo que está acontecendo na empresa, né? Então, se tiver algum problema fiscal, se tem algum problema de documentação ou financeiro, a contabilidade precisa ter essa visão e eu preciso entregar para o cliente. Se eu não entregar muitos números, eu vou ao menos entregar um relatório falando para ele, ok, está tudo certo, tua parte financeira, tua parte contábil e eu estou te entregando. Mas aí vem essa questão muito que é bastante importante.
a mudança de hábito e criar o hábito da entrega sistemática. Então, eu entregando sistematicamente, eu tendo essa disciplina de entregar, eu vou criar uma rotina saudável de hábito dentro da minha empresa contábil e vou entregar, e vou criar, vou instigar o nosso cliente a gostar daquele número. De novo, e o que eu devo entregar para cada cliente para que eu instigue ele a ver valor na minha entrega e, consequentemente, crie uma satisfação nele e crie naturalmente uma retenção nele o mais tempo possível dentro da nossa carteira de clientes. Cada cliente ele tem uma necessidade, ele tem uma visão de entrega, ele tem uma expectativa de entrega. E aí eu vou usar um ditado, um velho ditado que fala mais ou menos assim: para que eu vou vender um Mercedes para um consumidor se ele não quer o Mercedes, ele quer um Fusca? Eu tenho que vender o Fusca para ele. E eu não posso também oferecer um Fusca se ele está querendo um Mercedes. Mais ou menos isso, o ditado. Mas eu uso muito isso para entender a nossa carteira de clientes. Então a gente está criando, justamente nesse momento, uma metodologia própria de entrega para cada cliente. E isso nasce aonde? Nasce na proposta do cliente. Quando eu começo a perguntar e falar o que eu tenho para oferecer para ele dentro da empresa. E aí também usa-se muito, e é muito legal usar esse termo que as empresas de tecnologia costumam usar muito, e elas são muito boas nisso, quando elas começam a levar um produto para o mercado e elas começam a fazer perguntas para o consumidor, para o cliente dela e para o mercado. E elas costumam fazer a seguinte pergunta, muito usada atualmente: isso faz sentido para você? Essa pergunta tão simples. Isso que eu estou te entregando faz sentido para você? Quando a gente começa como contadores, e isso é uma questão, já é uma quebra de paradigma também, não ter medo de perguntar, e também não ter medo de ouvir o que às vezes a gente não quer ouvir, né? Quando a gente pergunta alguma coisa para o cliente. Então, quando a gente entrega para o cliente alguma coisa, a gente precisa perguntar para ele a seguinte pergunta: o que eu estou te entregando faz sentido para você? Você sentiu, fez diferença para você isso que eu te entreguei? Quando você começa a fazer essa pergunta, você começa a receber respostas nesse sentido. Olha, eu não quero esse Mercedes, eu quero só isso aqui. E aí a gente traz para um quadrante diferente de cliente. Então a gente está criando agora uma metodologia e a gente usa a pirâmide como simbologia dessa metodologia, onde a base da pirâmide a gente está colocando todos aqueles clientes que eles não querem muita informação, eles querem o básico, eles estão nos contratando por isso, ok, direito deles. Eles não querem pagar mais para ter outras situações, eles querem que a gente cuide da obrigação acessória, eles não querem levar multa. Já indo para o final da palestra, eu vou entrar num assunto agora muito importante também, como toda palestra, mas que eu acho que ali nasce todo acerto ou erro desta jornada do cliente dentro da nossa empresa de contabilidade. Os processos, eu sempre falo em três, no tripé, né, três pilares de uma contabilidade, hoje de uma empresa bem sucedida, que são as pessoas, são a tecnologia e processos. Então, os processos bem definidos dentro de uma empresa de contabilidade, você vai conseguir resolver muitos e muitos problemas e vai conseguir levar essa comunicação e entregar muito mais para o seu cliente. E onde nasce toda essa jornada do cliente dentro da empresa? Lá na proposta do cliente, que é todo o processo de onboarding do cliente, que nós entendemos que, e para mim, sempre foi, e quem trabalha comigo sabe que eu cobro muito nesta questão da entrada do cliente. O processo para mim mais importante dentro de uma empresa de contabilidade é o processo de entrada de cliente, do onboarding de clientes.
Por quê? Se eu faço uma proposta bem feita, bem clara lá no início para o cliente já vai entrar sabendo o que ele está contratando, quais são as expectativas deles e o que eu vou entregar. Segundo passo, contrato bem feito. Se o contrato é o espelho da proposta, bem redigido, bem claro, e novamente alertar o cliente dos pontos fundamentais, dos principais pontos, não há problema, porque o que é acordado e combinado não é caro, né? Então, se eu entrego um contrato para ele dentro do que eu vou entregar, e eu me comprometo a entregar e eu entregar, não tem problema nesta jornada do cliente. Só que aí vem um ponto dele entrar na empresa de contabilidade, e aí eu preciso ter um procedimento muito claro de onboarding de cliente, que é as boas-vindas, que é o procedimento de treinamento dele na plataforma financeira, que é a organização dele lá do ponto de vista financeiro, contábil, fiscal e de processos. E isso é necessário, dependendo do número de clientes que entra mensalmente na tua empresa de contabilidade, que haja um time para fazer isso. Nós aqui temos um time que denominamos de sucesso do cliente, porque ele acolhe o cliente desde a entrada, ele faz os treinamentos necessários na plataforma financeira, no CRM de comunicação que nós temos, ele apresenta, ele pega o bastão lá do time de comercial e ele faz esse acolhimento, e depois ele faz toda a apresentação do time operacional, passando o bastão para o time operacional também tocar a vida. Mas esse acompanhamento é como se fosse uma boas-vindas, ele é muito, muito importante na entrada do cliente. Você imagina? Então vamos imaginar a gente indo para uma cidade diferente, ou indo visitar uma família que a gente não conhece. Se a gente não for acolhido, nós vamos nos sentir perdidos. E isso acontece com o cliente quando ele entra, ele vai lá, compra o serviço de contabilidade e ele precisa saber dos próximos passos, ele precisa ser direcionado dentro da empresa, quais são os próximos passos que ele vai tomar, que prazos de impostos que ele tem que pagar, com quem que ele vai falar sobre a contabilidade, com quem que ele vai falar sobre a parte fiscal, se ele precisa de alguma situação, com quem que ele vai conversar. Então, quando ele entra na empresa, na contabilidade, ele precisa ser direcionado. Então, esse onboard ele é muito importante para toda a jornada do cliente dentro da empresa. E aí, por isso que eu quis terminar essa palestra justamente lá onde inicia o cliente, que é na entrada dele, no contrato, na proposta, no contrato e nesse onboard feito de uma forma bem de processual mesmo, bem passo a passo, para que ele seja acolhido. Então aí é o início de tudo, e ele sendo acolhido, ele entendendo essa jornada, tudo será mais fácil dali para diante. Ele vai com certeza ficar muito satisfeito com a entrega, e você vai conseguir reter esse cliente, e além de reter, começando por uma grande organização dele, e tudo fica mais fácil daí em diante. Então a grande dica que eu gostaria de deixar hoje é, além de ajudar o cliente a se organizar, um ponto importantíssimo, comunicação será sim o grande diferencial das empresas de contabilidade. Quem souber se comunicar melhor, quem souber levar de uma forma clara para o cliente isso, de uma forma rápida e clara, sairá na frente. E também essa questão de acompanhar a jornada do cliente dentro da empresa de uma forma de acolhimento, de uma forma, isso eu vou citar até os exemplos, as startups usam muito isso, né? Intitulando os times de sucesso de cliente, que é aquele acompanhamento, que é aquela verificação, qualquer fagulha que der do cliente com algum time, já entrar em ação, perguntar se pode ajudar, se tem algum problema, e aí por diante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa palestra. É muito corrido porque o tempo é curto, mas espero ter ajudado
E espero que vocês estejam todos bem também, né? E espero que todos tenham muito sucesso em todos os tempos. Um grande abraço e nos vemos por aí.